Empate com sabor de derrota e com mensagens muito claras. O primeiro tempo do Grêmio, depois daquela instabilidade, é um primeiro tempo de jogadores de qualidade, do Cuejar, do Arthur, do próprio Vini da Pose, que fez o gol, de um Grêmio que, de alguma forma, dominou, chegou à vantagem e criou a ideia de que venceria. Os jogadores foram perdendo força, porque não estão bem fisicamente, o Grêmio foi perdendo espaço, e aí entrou o trabalho que eu me incomodo muito, e hoje eu estou muito chateado, porque eu aceito quando se joga mal. Eu não tenho problema nenhum do Grêmio jogar mal, porque a gente sabe que às vezes as jornadas não são boas e as coisas acontecem dessa forma. Mas o Grêmio claramente se posicionou atrás para não perder o jogo para um time rebaixado, um time horroroso como o time do Fortaleza, que não vai fazer rigorosamente mais nada nessa competição, e o Grêmio fazia cera para bater escanteio. Olha, o Grêmio tem que acordar para esse tipo de trabalho que está sendo realizado. O Grêmio não pode se submeter à falta de coragem, à falta de ambição. E é isso que eu vi. Eu vi um Grêmio com alguma qualidade em determinado momento, mas quando a coisa apertou, nós vimos falta de ambição. E mais do que isso, alguns jogadores não podem vestir a camisa do Grêmio. Não podem. O senhor Thiago Volpi, muito legal, bom líder. Volta lá pro México, vai pro São Paulo, onde quiser. No Grêmio não. O Grêmio não. A exigência é maior. Derrota. É um sentimento de derrota, o empate, que, como disse o Arruda, criou uma ideia de tirar o rebaixamento, aí, o risco de rebaixamento do Grêmio. Black November na IESA Renault Karting Evolution a partir de 99.990. Vai falar o Marlon aí para o Fernando Becker, Arruda. Pois é, mas temos o sinal por aí. Se tiver, tu chama aí pra gente. Eu vou dar uma movimentada aqui porque a transmissão que tava rolando já fechou. Mas eu vou ver se outro canal tá puxando, tá? Seja qual for o seu caminho, a Claro tá na tua com o Abrigo Amigo Diogo Olivier. Pelo que jogou no primeiro tempo, o Grêmio podia ter matado o jogo já no primeiro tempo. Marlon. No segundo tempo, vai lá. Vamos lá, vamos ouvir o Marlon. Ruim que tá aí, nem a gente, mas tu usou a nomenclatura certa, desatenção. Cara, durante o campeonato todo a gente tem sido muito desatento, e no futebol de alto nível isso te custa caro. A gente enfrentou um grande adversário, tinha uma vantagem e acabou cedendo empate, por pouco a gente não perde. E mais uma vez a gente tem chance de matar os jogos e não mata, e isso nos está custando caro. A gente, claro, valoriza o ponto, mas a gente tinha que sair daqui com resultado positivo. Era um jogo que estava muito palpável para nós sermos vencedores. Agora a gente tem que juntar os cacos aí, aproveitar da data FIFA para recuperar. Ter um jogo duro contra o Vasco, conseguir a pontuação necessária, porque, eu já disse isso outras vezes, a gente tem que ter consciência do momento que a gente está, não condiz com o tamanho da camisa do Grêmio, e que essa desatenção aí no final de temporada não aconteça mais para a gente terminar o ano de forma digna. Obrigado, Marlon. Tá aí a palavra do Marlon, Gustavo Maiago, para o nosso colega Fernando Becker aí no gramado do Castelão. Marlon chegou a falar que a desatenção no futebol custa caro e que quase perderam o jogo. Marlon, que completou o 30º jogo e fez o primeiro gol com a camisa do Grêmio em 2025. Sicredi é ter com quem contar. Diogo Olivier, o Grêmio pontua em Fortaleza, mas ficou o gostinho de que podia mais, né? Você perguntou pro César uma palavra, uma frase para definir... O sabor, né? O sabor. Pois eu acho que tem sabor de mediocridade. Sabor de mediocridade. Porque também os jogadores que entraram no banco de reservas no segundo tempo não são jogadores assim do tamanho do Grêmio. O Grêmio baixou muito a qualidade com eles. Mas, puxa vida, o Grêmio está enfrentando um time que também não tem essa qualidade toda. É por isso que o Fortaleza está praticamente rebaixado. O Grêmio tinha um jogo na mão contra um adversário que estava sem o estádio cheio, sem o ambiente de pressão, todo atrapalhado. Que dá uma vitória para o Grêmio num erro bizonho do Breno, na sacada, na tensão do Vini da Pose, né, no gol do 2-1. Mas o segundo tempo do Grêmio é terrível. O Grêmio vai para o intervalo com o jogo na mão, e aí a ideia de ficar com linha muito baixa para só jogar no contra-ataque acabou matando o Grêmio. O fato é que o Palermo, o técnico do Fortaleza, quando ele coloca jogadores de frente, ele coloca o Moisés, ele põe o Herrera no lugar do Pochettino, ele coloca jogadores agudos do lado, Matheus Pereira entra no lugar do Lucas Sacha, um volante mais de marcação para ter um pouco mais de saída. As respostas do Grêmio foram sempre sendo defensivas. Manhago, ao ponto do Grêmio terminar o jogo com 3 zagueiros, com Gustavo Martins, com Noriega, com Kahneman,
né, com o Dodi o Dodi no lugar do Arthur, mas o Arthur extenuado, o Arthur assim, ó, eu tenho às vezes sensação, Manhago, que o cara tem que entrar para dar um abraço no pobre do Arthur, porque ele marca, ele corre, ele chega na frente, e ele tem que chutar, ele tem que finalizar, ele tem que girar para cá e para lá, porque ninguém se apresenta com receio de receber a bola e errar o passe. Tem um momento que você frisou na transmissão que ele tem que orientar o jogador que está do lado dele para receber a bola no ponto futuro, que é algo assim de categoria de base quase, né? Para sair numa jogada. Então assim, ó, o Grêmio hoje foi uma derrota assim de um Grêmio que foi medíocre o ano inteiro. Foi um carimbo. Não estou dizendo que o Mano foi em todas as partidas assim, mas hoje o Grêmio no segundo tempo foi medíocre e isso teve um pouquinho a mão do Mano Menezes, que não estava à beira do campo. Estava ali o Sidney Lobo, eu sei disso, né? Mas vamos combinar que quem planejou o jogo, e talvez até com algum tipo de comunicação de fora, foi o próprio Mano Menezes, né? O Grêmio hoje foi medíocre. E esse jogo acabou sendo meio que um resumo do Grêmio na temporada, porque o Grêmio nunca conseguiu ir além disso. Era a chance hoje de ir para o Clube dos 42 e se livrar dessa questão do rebaixamento, mas a postura do Grêmio, a atuação do Grêmio, dos jogadores e do seu treinador no segundo tempo impediram isso.